e nós mostramos na abertura, a Igreja Católica foi também se adaptando a esse novo modelo, né? Sim, sim. A Igreja Católica, ela, de alguma forma, ela está tentando se aproximar de um padrão que aí já está constituído pelos pentecostais, né? Com programas diversos, através de emissoras próprias, através de redes, porém, ainda tendo um crescimento bastante pequeno, a Igreja Católica face ao crescimento pentecostal, né? E propriamente falando aí do movimento carismático, que é um movimento propalado como um movimento que está renovando a Igreja Católica, que está trazendo fiéis. Ele é um movimento que... Essa renovação é articulada com a televisão? Ela é. Tudo que a televisão, que a Igreja Católica faz, de mais ostensivo na televisão, está nas mãos do movimento carismático. Porém, é algo muito tímido se comparado com os pentecostais. Né? Os pentecostais são... mas os católicos já têm redes, então são três, nós estamos aqui, né, são três grandes redes, eles não estão no mesmo, já não chegam perto dos pentecostais? Eles têm redes, porém, os pentecostais têm programas de grande audiência, em horário nobre, como já foi dito aqui, né? E tem a Record, talvez o maior exemplo de empreendimento religioso, né, que está na mão de uma igreja pentecostal, que é a Igreja Universal, e que tem crescido barbaridade e mantendo seus programas religiosos, agora mais recentemente nas madrugadas, né, deixando ela mais competitiva, de modo que se tornou um empreendimento religioso que compete com outros empreendimentos que não são religiosos. Acho que é essa a diferença substancial, porque as redes católicas, elas, ou pelo menos as de mais dinâmicas, que é a TV Século XXI e a TV Canção Nova, elas não têm conteúdo mundano, vamos chamar assim. Elas só têm conteúdo religioso. Então, eu acho que as duas exemplificam, inclusive, dois tipos de comportamento de relacionamento com o fiel. A TV Século XXI, ela é extremamente imbricada com os grupos de oração. Então ela diz assim, vá ao grupo de oração. Mais ou menos como o Gustavo disse em relação à pregação das religiões na TV. Já a Canção Nova tem uma pretensão mais de construir uma comunidade eletrônica. Quer dizer, você consome todos os bens religiosos pela televisão. Inclusive a moça falou sobre a questão de assistir a missa pela televisão. Inclusive a CNBB já se debruçou sobre esse tema, o Papa, e assim, a missa ao vivo, ela é válida, sacramentalmente falando. Ela só não é válida quando ela é gravada. Então eles se utilizam disso para disponibilizar bens sacramentais, bens simbólicos, e para trazer esse produto religioso para o fiel consumir. Agora, você falou da missa, eu acho interessante tocar nisso. A missa é um programa tradicional na TV brasileira, né? As redes públicas, inclusive, transmitem missas. Isso não desequilibra um pouco a relação entre as várias religiões? Quer dizer, embora cresçam as pentecostais na televisão, há um lugar cativo da Igreja Católica na transmissão de missas, né? Historicamente no Brasil. Não sei, você não há um desequilíbrio aí? Eu acho que não se pode falar em liberdade na mídia sem falar em liberdade religiosa. Objetivamente, durante 450 anos não houve liberdade religiosa no Brasil. Havia uma hegemonia da Igreja Católica, clara. Tá? Os negros, até recentemente, até a década de 70, tinham restrições às religiões afro-brasileiras. E, por coincidência, década de 60, década de 70, o que acontece? O Brasil tem o primeiro presidente não católico, que é o Geisel, que tinha uma formação, inclusive, de pastor luterano. Tem uma capa famosa do Pasquim, que era, finalmente temos um pastor alemão. Obviamente foi a PNG da edição, mas o Geisel foi o primeiro presidente não católico. Quer dizer, nós temos uma hegemonia absoluta da Igreja Católica em 450 anos, a ferro e fogo. E no século XX, isso começa a mudar. Na década de 70, especificamente, com o Geisel, nós temos um ministro da comunicação que também era ligado aos evangélicos. E nesse momento há uma briga entre governo militar e Igreja Católica, por conta da teologia da libertação. Quer dizer, a Igreja Católica já havia perdido a Rádio 9 de Julho, quer dizer, havia um processo de limitação do espaço da Igreja Católica. E nesse momento, alguns grupos evangélicos já citados, americanos, Rex Humbard, Jimmy Swaggart, entram neste espaço novo que está se abrindo e começa a ter esse movimento incipiente, década de 70 ainda incipiente, mas começa a haver uma abertura religiosa objetiva na mídia.
Gustavo, essa ascensão da Record, que você já se referiu várias vezes, ela é uma resposta a esse poder da Igreja Católica? Você considera assim? Sem a menor dúvida. Como eu vejo a montagem da rede de televisão, das redes de televisão ligadas à Igreja Universal, especificamente a Edir Macedo. A Record, a Igreja Universal, tradicionalmente era vendida como um balcão de milagres, uma série de coisas que nós ouvimos há muitos anos. E em alguns episódios, a Globo, particularmente, batia muito forte. E o que ele falava? O que a Record falava? O que a Igreja Universal fala? Roberto Marinho é ligado ao Opus Dei, aos tradicionalistas católicos. Isso foi falado durante muitas vezes. Quando acontecia alguma questão mais séria, eles passavam filmes sobre padres pedófilos, por exemplo. Então, é uma briga que é mais do que por mídia, por espaço, por mercado. É uma briga por corações e mentes e uma briga no mercado religioso muito pesada. E que se confunde com o mercado comercial, né? Claro, claro. Hoje ninguém sabe qual é o tamanho do mercado religioso no país. Ninguém sabe quantas rádios estão na mão de grupos religiosos, efetivamente quanto esse mercado movimenta. Isso é uma pesquisa importante que tem implicações mercadológicas, políticas, econômicas, sociais, religiosas e que ainda não foi adequadamente estudado. Mas talvez a questão do desequilíbrio da missa do domingo, eu acho que não seja tão importante, porque em termos de audiência é bastante irrisório. Agora, eu acho que o restante da programação da Globo, por exemplo, na segunda metade da década de 90, em que a Globo fez um grande esforço para dar visibilidade para a renovação carismática católica, isso sim, acho que foi bastante importante. Padre Marcelo Rossi em todos os programas, programa da Xuxa, programa do Faustão, tudo quanto é coisa. Então, isso era um confronto direto com a Record. Acho que isso é interessante, porque você tem o programa da Globo, o jornalismo, que denuncia o Edir Macedo, e aí você cria um conflito com todos os evangélicos todos tomam as dores do Edir Macedo, e aí a Globo reage dando visibilidade para a renovação carismática católica. Olha, nós falamos nesse primeiro bloco já bastante sobre essa briga entre os líderes de mercado, vamos assim dizer, né? Mas também há os pequenos que tentam entrar, por exemplo, as religiões de matriz afro-brasileira, que tem bastante dificuldade. Nós ouvimos o mestre Araobatan, que é diretor acadêmico da Faculdade de Teologia Umbandista de São Paulo. Ele apresenta um programa de TV pela TV aberta, antiga TV comunitária, o canal comunitário de São Paulo, e critica a discriminação sofrida pelos ritos afro-brasileiros. Vamos ouvi-lo, vamos fazer um intervalo e depois eu gostaria que vocês comentassem esse outro aspecto da questão. Vamos ouvir o mestre Araobatan. O objetivo da TV certamente não é ensinar religião, mas a TV pode ser um espaço não só de entretenimento, mas de discussão de assuntos pertinentes, né? Acho que foi-se o tempo em que religião era considerado só fé, dogma e nada se discutia a respeito. Cada vez mais, a gente convivendo na pluralidade cultural, convivendo num espaço democrático, a gente deve ser capaz de discutir também religião, discutir crenças, mas de uma forma madura, de uma forma racional, e poder comparar e dar oportunidade para as pessoas formarem as suas opiniões, né? E aí a televisão pode ser um grande veículo para isso. Então a gente acredita que o governo deveria impedir certos processos de demonização, não só da Umbanda, de qualquer outro culto, e a gente vê isso acontecendo na televisão, quando é de um culto de maioria, como a gente se lembra que a Igreja Universal do Reino de Deus, quando o pastor ou o bispo chutou a imagem da Virgem Maria, houve uma comoção geral no Brasil. Agora, quando se demoniza os cultos afro-brasileiros, aí a gente sente uma certa passividade das agências reguladoras que não deveria existir. Bom, essa é uma questão central nesse debate sobre a relação TV e religiões. Qual o espaço de cada uma? Porque uma tem mais espaço, outra tem menos. Eu queria ouvir a opinião de vocês logo depois do intervalo. O Ver TV faz uma pausa e volta em seguida discutindo a presença das religiões na televisão brasileira. Nós voltamos já.